Então tá, coloquei para gravar. Vamos colocar aqui também em tela inteira, tudo que a gente tem direito de usar aí, né? Ó, beleza, mas antes disso, antes de falar do assunto de hoje, né? Vamos lembrar, pena cumprida aqui no estrangeiro, no caso, né? A pena cumprida no estrangeiro, ela vai atenuar a pena imposta no Brasil pelo mesmo crime quando diversa ou nela é computada quando idêntica, né? Só lembrando o que é a pena diversa. A pena diversa é o tipo mesmo de pena, né? Por exemplo, pena de multa é diversa de pena de prisão, tá? São penas diversas, tá? Então, olha só, quando elas são diversas, eu vou atenuar, né? O juiz vai fazer uma adaptação para fazer a atenuação dessa pena, porque elas são diferentes, tá? Se elas são idênticas, pena de prisão lá fora e pena de prisão aqui dentro, aí o juiz vai computar, né? Ou seja, vai subtrair o que já foi cumprido lá, tá? Qual que era mesmo a preocupação nossa aí, jurídica, do bis in idem, né? Então, para não repetir, para não punir de novo. Essa era a preocupação. Lembra que nós falamos sobre isso? Então, se essa é a preocupação, aí criou-se, o legislador criou lá em 84 esse dispositivo, que é o artigo 8º, para tentar amenizar o problema, a possibilidade do bis in idem. Então, nós temos que ter o princípio do ne bis in idem, né? Eu não posso repetir a mesma coisa, eu não posso punir duas ou mais vezes a pessoa, tá? Tudo bem? Então, aí foi essa discussão. Isso envolve o quê? Envolve as questões anteriores de extraterritorialidade condicionada e a incondicionada. Lembra disso? A pena cumprida no estrangeiro, né, ela, na condicionada, que é o inciso 2 do artigo 7º, ela faz sumir, né, o interesse do Brasil de punir. Então não é em relação à extraterritorialidade condicionada, é em relação à extraterritorialidade incondicionada. Lembra aquela que tem que aplicar a lei brasileira mesmo, lá, aquela do crime contra a vida ou a liberdade do presidente da República, praticado contra a administração pública por quem está a seu serviço na linha C, na linha B fala do patrimônio, fala, né, da fé pública, da União, né, dos estados, do Distrito Federal, dos municípios e assim por diante, né? E o crime de genocídio na linha D, tá certo? Então, nesse caso, aí se a pessoa foi julgada lá fora, se ela foi condenada, se ela foi inocentada, se ela cumpriu algum tempo de prisão por causa daqueles crimes que estão elencados lá, não teria validade, né? Então, o que vale é a aplicação da lei brasileira, tá? Essa que teria validade. Então, teria que julgar de novo aqui no Brasil, e aquele tempo que ele cumpriu, se porventura esse sujeito cumpriu um tempo lá fora, aí aplica-se o artigo 8º, tá? Então, é para isso, tá? Então, para ser uma alternativa para evitar dupla punição. Então, o que você deve saber aí é isso, se cumpriu pena lá, né? Se ela aí fala lá no artigo, né? Que se ela é idêntica, aí basta computar, basta subtrair o que cumpriu lá fora. Se elas são diversas, aí tem que fazer uma adequação, aí dá mais trabalho para o juiz, né? Ele tem que fazer uma adequação, tá? Tudo bem? Tá? Então, nesse caso aí é importante perceber isso, porque a gente não pode ser punido duas vezes, né? Apesar que as injustiças ocorrem, tá certo? Tudo bem? Então é importante pensar isso. A outra discussão que nós fizemos foi sobre o artigo 9º. O artigo 9º fala da eficácia da sentença estrangeira aqui no Brasil. Qual que é a primeira regra, gente? Qual que é a primeira regra? Eu estou fazendo uma revisão aí, porque essa matéria já é matéria da prova, né? E vai estar nos exercícios, tá bom? Então eu prometi sempre fazer uma revisãozinha cada aula, às vezes com a lista de exercícios, às vezes sem, né? Hoje não tem lista sobre esse assunto, então você vai, né, fazer depois. Mas aí eu faço a revisão agora, tá? No artigo 9º, nós temos aí a eficácia da sentença estrangeira no Brasil, tá? O que é a regra? Que no território brasileiro nós temos que aplicar a lei brasileira. Então não pode aplicar a lei de fora. E uma sentença
estrangeira seria aplicar a lei do outro país aqui dentro. Isso não pode, pelo princípio da soberania, tá? Então, para isso, eu tenho que homologar a sentença estrangeira aqui no Brasil. O artigo 9 fala sobre isso, né? A sentença estrangeira, quando da aplicação da lei brasileira, produz na espécie as mesmas consequências, ela pode ser homologada aqui. Então, se ela tem as consequências de pena em relação a um crime que existe aqui no Brasil, então você tem a possibilidade de aplicar, desde que haja a homologação, né? Para que mesmo? Lembra? Bom, para reparação de dano, né? Obrigar o condenado a reparar o dano, né, que ele causou, tá? Se for o caso, mas normalmente é mais raro de acontecer, sujeitar o acusado à medida de segurança, mas medida de segurança não é pena, lembra? Medida de segurança é aplicada àquela pessoa que não tem um desenvolvimento mental, né, que possa permitir a ele para entender o caráter ilícito do fato, tá? Então, mas, em regra geral, para que nós tenhamos os efeitos da sentença, para as pessoas não ficarem prejudicadas, né? As vítimas não ficarem prejudicadas caso eu tenha que, né, fazer algum tipo de reparação de dano, tá? Então é importante que nós tenhamos isso, lógico, com uma requisição aí do do ministro da Justiça, na verdade, tá? A homologação, ela não poderá gerar efeitos se não for homologada, tá? Então, logicamente, eu nacionalizo, então, a lei, né, que deu origem a essa sentença, tá? Para esse efeito apenas, beleza? Então, é importante que nós tenhamos essa realidade. Eu falei para você que o artigo 105 da Constituição versa sobre a competência do STJ, então essa homologação é feita, né, pelo STJ, tá, o Supremo Tribunal de Justiça, apesar que lá no Código de Processo Penal fala sobre o STF, então não confundir, isso é tema de provas aí, de concursos, tá? Então muito cuidado com isso, tá bom? Então sobre homologação também é importante, né, deixa eu só admitir mais uma pessoa. E aí você tem, então, essa perspectiva. Para quê? Para reparação de dano, né? De dano causado à vítima. Então, aí você teria um título executivo. Não precisa de entrar numa ação para provar que fulano causou dano. Não, não. A sentença penal já produz esse efeito, tá certo? Então, mas a vítima tem que procurar. O judiciário não socorre os que dormem. Você já ouviu falar isso, né? Então, o judiciário não age de ofício, a vítima tem que requerer a homologação para poder receber aí a sua reparação, tá bom? Tudo bem? O que mais nós falamos? O artigo 10, estou seguindo a sequência dos artigos lá, tá? No artigo 10 fala da contagem de prazo, que no direito penal começa lá, no artigo 10 fala que o dia do começo inclui isso no cômputo do prazo. Então, se for a prisão, né, a pessoa foi presa depois do meio-dia, por exemplo, vai contar só metade do dia? Não, 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 conta o dia todo, né? Se ela foi presa à noite até, conta o dia todo. Então, inclui o dia do começo, tá? E aí, contam-se os dias, os meses e os anos pelo calendário comum. Aí eu falei para você que calendário comum é aquela lei, né? Lembra da lei? Acho que até coloquei para você no material lá, a lei 810, se não me engano, foi? De 1949, que fala o que é ano, o que é mês, né? Então, muito importante pensar nisso, né? Que o calendário comum, no caso do Brasil, está disciplinado pela lei número 810, não sei se eu falei 801, 810, né? De 1949, tá? Tudo bem? Então, beleza. As frações, lá no artigo 11, o que está falando, né? Que as frações de penas, de multas, né? Nós vamos desprezar, tá certo? Então, aquela quantidade de horas, aí eu desprezo as horas, tá certo? Então, tanto nas penas privativas de liberdade quanto nas penas restritivas de direito, nós vamos desprezar as frações de dia, só vou contar o dia todo, tá? A pena de multa também eu vou desconsiderar as frações da moeda corrente. Lembra que eu falei para você, ó, tá escrito lá no Código Penal que
o cruzeiro, mas isso é porque é a moeda da época, né? Acho que o artigo 11, depois você dá uma olhadinha lá e confere, o artigo 11 ele foi incluído pela lei 7.209, que é de 1984, não tinha plano real ainda. O plano real veio 10 anos depois dessa inclusão aí, então, e eles não consertaram lá no Código Penal. Então tem que, onde está escrito cruzeiro, lá você tem que falar moeda corrente, porque se a moeda mudar de novo, não tem problema, tá? Tranquilos? Artigo 12, para a gente fechar essa parte, o que versa? Versa sobre a questão da legislação especial, né? Então, nós temos regras gerais do Código que se aplicam aos fatos incriminadores por lei especial, não é isso? Se essa não dispuser de modo diverso, se ela não mandar de volta para o Código Penal, por exemplo, né? Então, o que é isso? É o princípio da especialidade. Princípio da especialidade. E no princípio da especialidade, eu vou aplicar a lei específica. Eu acho que dei exemplo do Código de Trânsito, né? Tem homicídio simples no Código Penal, né? Artigo 121, mas se o homicídio ocorreu no trânsito, tá? Eu tenho uma lei de trânsito, lembra? A Lei 9.503, que versa sobre crimes cometidos no trânsito. Aí a lei específica é o Código de Trânsito, que ela tem lá o homicídio de trânsito, tá certo? Tudo bem? Bom, depois, o que nós começamos a falar? Falamos do conceito de crime, é muito importante essa parte, por isso que eu estou fazendo essa revisão aí, tá? Conceito de crime é um conceito artificial, lembra disso? Nós inventamos isso para viver em sociedade, né? Então, as condutas que nós temos, algumas delas ao longo da história, nós começamos a falar, olha, essa conduta não é legal, essa aí deve ser punido quem agir desse jeito, né? Então, até fiz uma citação lá para você no material, dá uma olhadinha, que é a citação do Michel Foucault, né, que escreveu lá Vigiar e Punir e tantas outras obras. Ele fala que é verdade que a sociedade que define, em função dos seus interesses próprios, o que deve ser considerado ou não como crime. Então, o crime não é um fenômeno natural, é um fenômeno, né, criado pela ação humana, tá? É social, tá? Veja quantas agressões os animais fazem uns aos outros, né, e tudo mais, e não tem esse julgamento como a gente vê nos desenhos animados, às vezes, nos filmes de ficção, né? Você vai encontrar aí, né, animal julgando animal. Aquilo não tem, né? O único animal que faz julgamento aí seria, né, o ser humano, tá? Então, o conceito de crime, ele entra em várias vertentes. Aí nós falamos, ó, tem um conceito material, formal e o analítico. Pelo menos esses três a gente precisa pensar e sempre estar em contato com eles, tá? Eu vou estar sempre relembrando para você isso, tá? No caso do conceito material, é a ocorrência mesmo, né, do nosso cotidiano. Lembra disso, né? A concepção da sociedade sobre o que pode e deve ser proibido mediante a ameaça de aplicação de uma pena, de uma sanção, tá? O crime é uma conduta, eu diria, ofensiva a um bem, né, um bem jurídico. Você já aprendeu que bem jurídico são aqueles bens tutelados pelo direito, tá? E o direito penal tutela os mais valiosos, tá? E nessa tutela tem uma pena, né? Então, é importante pensar nisso. O conceito material é um conceito aberto e dá margem ao legislador. Quem é que vai legislar? Quem é que vai fazer matéria penal? Quem que elabora as leis penais? Congresso Nacional. É só o Congresso Nacional que pode fazer isso, tá? Tudo bem? Só o Congresso Nacional que pode fazer isso. Lá em Brasília, né, na Câmara dos Deputados, no Senado Federal, o presidente só sanciona, tá? Vetando ou sancionando a lei, tá? Mas é competência deles. Eu falei para você, a Assembleia Legislativa ou Câmara dos Deputados, dos Vereadores não pode legislar em matéria penal, tá certo? Então ele pega essas ações do nosso cotidiano e vai transformando isso em crime. Quais? Aquelas que a sociedade reprova, tá? Então a gente vai consolidando. Então, quando alguém comete um crime concreto, de verdade, ali nós teríamos o crime, né, dentro do seu aspecto material, tá? Klaus Roxin, lembra que eu falei do Roxin, né? Fala que o conceito material de crime é prévio ao Código Penal, depois é que vira lei, né? Fornece, portanto, ao legislador um critério político criminal. Então, aí que entra a lógica da política criminal, né? De você identificar na sociedade o que é o anseio popular para gerar ou tirar uma conduta criminosa, né?
como eu falei para você lá no caso do adultério, né? E sobre o que o direito penal deve ou não punir, tá? Então fica dentro dessa perspectiva. Então você tem primeiro um conceito material e depois é que vem o conceito formal de crime, tá? Conceito formal já é a conduta que está na lei. Então quando eu pego a lei, né, eu pego lá o Código, né, Penal, tá aqui o meu vade-mecum de penal, né? Quando eu pego a lei aqui, o que está descrito aqui seria a parte que a gente chama de formal. O conceito formal, né, é o que está descrito lá na lei, tá? É o tipo incriminador. Lembra dessa expressão? Eu coloquei para você, depois você vai dar uma lida no seu material, você vai ver isso, tá? Se alguém comete uma conduta que está escrita aqui na lei, ele está cometendo um crime, tá? Então, lógico que você tem aí mecanismo para punir as pessoas nesse sentido, tá? Então, óbvio, você tem esse cenário. Aí eu falei para você que alguns tipos de crimes que estão previstos lá acabam não tendo mais, né, muita função, né? Porque vão caindo no desuso. Aconteceu, né, com o adultério, por exemplo, e nós temos lá o caso de abolício crimes, né? Então, eventualmente, você tem essas reformas aí, tá? Bom, mas de tudo isso, é muito importante que nós lembremos do conceito analítico de crime. Lembra que aquele que está baseado na teoria tripartida. Esse é o conceito científico. Esse é o conceito científico. O conceito analítico de crime é científico, tá? Então nós temos ali algumas teorias, né? Nós usamos a teoria finalista, tá? Que é uma conduta típica, ilícita ou antijurídica e culpável, né? Quando eu falo para você que o crime é uma ação ou omissão ajustada a um modelo de conduta proibida, na qual eu tenho tipicidade, né? Então temos elementos subjetivos do dolo e da culpa, e nós vamos ver isso lá no artigo 18 depois, tá? Provavelmente na próxima aula, tá? Ela é totalmente contrária ao direito, então ela é ilícita ou antijurídica, e são condutas, você pode perceber que tem variação, né? Tem condutas que são altamente repugnantes, que a sociedade realmente não aceita. Então existe um grau de reprovação social. Lembra como é que chama esse grau de reprovação social? Chama-se culpabilidade, tá certo? Então é importante pensar que quem está cometendo o ato criminoso não é uma pessoa sem noção, né? Não é uma pessoa que tem problemas mentais, por exemplo, porque se não tem consciência do potencial da ilicitude, né? Então, se você não tem a capacidade de imputabilidade, então aí cai a culpabilidade, tá? Então eu tenho um fato típico marcado por elementos importantes, como, por exemplo, a conduta, que pode ser dolosa, culposa, comissiva, que é de ação, ou omissiva, né? Essa conduta gera um resultado. Entre resultado e conduta tem um nexo de causalidade, tá? Não adianta eu pensar, por exemplo, que eu vou matar o Joaquim só pensando que ele vai morrer. Não tem jeito, tá? Então, isso está descrito na lei e eu tenho que ter uma ação, um conjunto de atos executórios para que isso realmente aconteça, tá? No caso da ilicitude ou antijuridicidade, nós temos aí excludentes da ilicitude que nós temos que observar, tá? Se eu agir com a excludente de ilicitude, então não tem crime. Tá? Lembra do artigo 23, estado de necessidade, legítima defesa, né, estrito cumprimento do dever legal, exercício regular do direito e uma causa supralegal, quer dizer, fora da lei, que é o consentimento do ofendido, que não está lá na lei. É uma observação, digamos, mais doutrinária. Tá? E, finalmente, terceiro, o tripé, né, que nós temos aí, que é a culpabilidade, que está vinculado, né, ao juízo, ao grau de reprovação que a sociedade tem em relação, né, a essa conduta, né? Mas aí o sujeito, que sujeito é? Ele é louco, 100% louco? Aí não teria crime, né? Eu posso aplicar a ele uma medida de segurança que não é pena, tá? Tem que ter potencial consciência da ilicitude do fato. Eu tenho que saber o que eu estou fazendo, que aquilo ali é crime, tá? Mesmo que eu não saiba o artigo, mesmo que eu não saiba a lei em si, tá? E, obviamente, né, exigibilidade de conduta diversa. Quer dizer, dava para eu fazer outra coisa ou não, né? Porque se eu não tenho saída, né,
eu vou cometer um ato que é considerado crime, mas será que eu estaria dentro de uma condição de crime? Como o caso lá das excludentes de ilicitude, tá bom? Então esse é um quadro importante, né? Aí entramos finalmente, né? Depois que eu falei sobre isso, entramos lá no artigo 13. O artigo 13 fala, né, da relação de causalidade, ele é muitíssimo importante para nós, o artigo 13, que ele fala de várias coisas, né? Fala da relação de causalidade. Lá no título, né, se você pegar aqui o artigo 13 aqui, ó, do Código Penal, nós temos lá na rubrica dele, nós temos a relação de causalidade, tá aqui, ó. Tá escrito aqui, ó, tá? Não dá para ver direito, né? Mas tá aqui, o artigo 13 tá aqui, tá? E nós temos lá a relação de causalidade, tá? Essa rubrica da relação de causalidade me fala que há um vínculo da conduta do agente com o resultado por ele gerado. Tá? Então tem que ter um liame, tem que ter uma ligação, né? Então o resultado de que depende a existência do crime somente, né, somente é imputável a quem lhe deu causa. Considera-se causação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Então, se aparecer para você uma questão dizendo que, né, em relação à causalidade, nós adotamos a teoria do condício sine qua non, quer dizer, né, condição sem a qual não ocorre, então é essa, tá certo? E aí nós temos realmente uma condição, né, para haver o crime, tá certo? Só que ele está falando de resultado, lá no começo do caput do artigo, né? Do artigo 13 ele fala de resultado. O resultado que depende da existência do crime, somente é imputável a quem lhe deu causa. Quem não deu causa não tem nada com isso, né? Então esse resultado pode ser naturalístico, você tem mudanças no mundo sensível, ou pode ser apenas ferir a lei sem causar grandes mudanças, muito embora estejamos ainda dentro de crime, tá? Então nós temos resultado naturalístico, aquele que você viu lá, né? Eu dei um exemplo, se não me engano, acho que foi de homicídio, né? Matou a pessoa então morreu. Isso é uma alteração do mundo físico nosso, tá? Causa, o que eu falei para você que é causa, ação ou omissão, né? Indispensável para a configuração do resultado, né? Então é condício sine qua non, tá? Então tem uma condição, tem que ter uma causa. Alguém agiu, alguém deu tiro, né? Alguém esfaqueou, alguém jogou uma pedra e matou a pessoa com a pedrada na cabeça, enfim, né? Falamos também da ideia de conduta, que é ação, omissão, ela é voluntária, consciente, não é isso? Implicando em comando de movimento ou inércia do corpo voltado a uma finalidade. Mas aí eu falei para você, isso de acordo com a teoria finalista. Se for de acordo com a teoria causalista, né, ação, omissão voluntária e consciente, que determina movimentos, né, corpóreos, né? Dá uma olhada lá que você vai ver isso, tá? A teoria social é um comportamento voluntário. Conduta é um comportamento voluntário e consciente, socialmente relevante, não é? E nós temos uma teoria funcional, que é a ação, omissão voluntária e consciente, capaz de evidenciar uma manifestação da personalidade, tá? Então esse cenário é importante também. Nós vamos usar a teoria finalista nesse caso aí, tá? Bom, parágrafo 1º do artigo 13 fala da superveniência de causa independente. Lembra? Isso também é muito usado, tá? As superveniências são as causas que vêm depois, tá? Então, nessas condições, né? Deu o exemplo da ambulância, se não me engano, né? O cara levou um tiro, entrou na ambulância, a ambulância bateu, né? Como é que a pessoa vai responder aí nesse caso, tá? Então, a superveniência de causa relativamente independente exclui a imputação quando por si só produziu o resultado, tá? O raio na cabeça. Tô correndo atrás do sujeito para matar ele, cai um raio na cabeça dele, eu não vou ser imputado de nenhum crime. Foi o raio que matou ele. Tá? Então, a causa posterior que matou exclusivamente, né? Então, se eu acertei um tiro nele, porventura, mas ele morreu por causa do raio, eu só vou responder pelo tiro, pela tentativa. Tá? Os fatos anteriores, entretanto, imputam-se a quem os praticou, né? E aí é importante saber que causa independente, se ela rompe o nexo causal, aí não tem crime. Se ela é relativamente independente, aí o agente vai responder pelo que fez, tá certo?
Então, esse é um detalhe importante que você deve considerar, tá? Outra coisa importante, no parágrafo 2º, isso é muito importante, eu falei para você, aí não é um caso de omissão comum, é uma omissão relevante, como o nome diz lá no parágrafo 2º do artigo 13, né? Quem cometer o ato de omissão, mas nessas condições aí, responde pelo resultado. Aí vai responder pelo crime mesmo, tá? Bom? Então, a omissão é penalmente relevante quando, quando o omitente podia e devia agir para evitar o resultado, tá? O dever de agir. Aí é dever de agir. Cuidado, hein? Cuidado, tá? Teremos isso nos exercícios. Aí, eu não vou separar por parte, não. Vai pegar, todas as listas vão ter os assuntos, tá? Para você poder fixar bem aí, tá? Às vezes não tem nessa, tem na outra, e aí vai, tá? Quem tem a obrigação, né, de cuidado, proteção e vigilância, obviamente tem que responder pelo resultado aí, né? Caso, né, se omita, tá? É o caso dos pais. Os pais, em relação à criança, se não der comida, ela vai morrer de fome. Aí tem que responder pelo homicídio, não por omissão, tá? Só admitir aqui as pessoas. Beleza? Diretor do presídio, tá lá o presídio pegando fogo, ele fala, não, deixa morrer aí porque tem muito preso, né? Então, ele vai responder por isso, tá? Não pela omissão, ele vai responder pelo resultado, pela morte de cada um, tá? De outra forma, assumiu a responsabilidade de medir o resultado, né? O guarda que tem aí, né, um emprego, ele trabalha com aquilo ali e facilita, né? Deixa a pessoa, né, entrar e levar o patrimônio aí, ele vai responder pelo roubo ou pelo furto, tá? O garantidor, aquele que assume, né, a garantia ali, por exemplo, o professor de natação, né, que, né, você coloca lá a criança na escola de natação e o professor não dá a devida atenção, né, deixa a criança morrer afogada. Ele responde por homicídio, não por omissão de socorro, tá? Diferente da gente que está aí, né, na piscina ali, alguém que o guarda-vidas lá na piscina, né? Se ele tiver no horário de trabalho dele, viu, gente? Porque tem umas questões pega aí que, né, fala isso. Ele não tá lá. Se ele não tá lá, não tem como responder pelo resultado, tá? Ele tem que estar lá e tá lá mexendo no WhatsApp, tá fazendo outra coisa. Mas ele está lá, tá? O médico, por exemplo, né? O plantonista, tá no plantão, ele vai naquele plantão na madrugada, tem uma festa ali de uma prima que ele precisa de ir, ele fala, vou sair rapidinho, vou lá, tá? Se ele saiu do plantão, tudo bem, ele tem um problema trabalhista. Agora, se ele está lá dormindo, dentro do hospital tem uma salinha que eles dormem lá na madrugada, né? E ele está num jogo, não está dormindo, ele está jogando, tá? Chega uma pessoa passando muito mal, a secretária lá do hospital vai chamá-lo, ele fala, só um pouquinho que eu estou terminando uma partida aqui, já estou indo. E nesse intervalo toda a pessoa morre, né? A omissão de socorro não é só a omissão de socorro que ele tem, né, uma obrigação ali de garantia, tá? Tudo bem? Com o seu comportamento, lá na linha C agora, do parágrafo 2º do artigo 13, né, com o seu comportamento anterior, criou o risco da ocorrência do resultado, não é isso? É o caso aí de jogar uma pessoa lá dentro da piscina, né, sabendo que ela não sabe nadar e deixar por isso mesmo, né? Vai responder não por omissão de socorro, vai responder pelo crime, né, de homicídio, tá? Tudo bem? Então, se você dá uma garantia, você responde por essa garantia também na linha B, tá? Tudo bem? Aí nós entramos depois no crime consumado, fomos até o tentado ali, mas agora a gente já consegue avançar aqui no nosso quadro, né? Então nós temos aqui, ó, já é parte da aula de hoje, né? Já é parte da aula de hoje aqui, né? Essa parte do crime consumado. Eu já tenho esse slide aqui para nós, ó. Tá? Nós já falamos um pouco sobre isso, né? Vamos dar mais uma reforçada aí. No caso, o artigo 14 fala que o crime ele é consumado, não é isso? Ó, lá virando de seu crime, né? No primeiro inciso, o crime consumado, tá lá, consumado quando nele se reúne todos os elementos de sua definição legal, tá? É interessante isso, porque você tem um quadro importante aqui para nós, ó, né? Tipo penal
totalmente, né, realizado, tá? Então, eu dei o exemplo do homicídio, né, matar alguém, lembra disso? Então, se a pessoa morreu, né, se alguém atirou numa pessoa e essa pessoa morreu em decorrência dos tiros, aí está consumado o crime de homicídio, tá? É um tipo concreto, né, que se enquadra no tipo abstrato, tá? Como tá aí, tá? Tipo penal é descrição abstrata, né? Nós já sabemos disso, tá bom? Tudo bem? Então, o que é consumar o delito? É realizar todos os elementos do tipo que está escrito lá, tá? Se o ato no concreto se enquadra ao ato que está descrito de forma abstrata, o que é o abstrato? Todos os crimes que estão aqui, ó. Você pegou do 121 para frente, lembra que nós já até falamos sobre isso? Né? Todos eles são tipos penais incriminadores, tem um verbo ou mais de um verbo, tá? E aí você tem esse quadro, tá? Tudo bem? Então aqui, ó. Aí nós temos esse cenário, a estrutura do título, né? O título ou o nomen iuris, que é a rubrica que o legislador deu, tá? Por isso que não é assassinato, é homicídio, tá aqui, ó. Você não vai achar a palavra assassinato, você tem o homicídio, certo? Você tem o infanticídio, você tem o auxílio, instigação, né, ou induzimento ao suicídio, né? Tem um aborto, lesão corporal e assim por diante. Então, esses nomes que vêm aqui, você pegou lá, não dá para você ver, mas é só para ilustrar, né? Ó, sempre tem um nomezinho aqui. Esse é, né, o nome iuris, é o nome do crime, tá? Como é que a gente chama lá? Chama de preceito primário. Lembra? Nós já passamos por esse slide aí, né? Matar alguém, tá lá no 121, ó, tô com ele aberto aqui. Matar alguém, tá? Esse é o preceito primário, é um tipo incriminador. Como é que eu sei que ele é incriminador, gente? Tem uma pena. Normalmente tem uma pena, tá? Então lá tem o preceito primário, né? Pode ser apenas permissivo, né? São aqueles da parte geral, tá? Então, nesse caso aí, no artigo 25, eu dei como exemplo aí, tá? Tudo bem? Então, tranquilo isso, né? Como é que chama a pena mesmo? A pena é o preceito secundário, tá? Ó, preceito secundário, é a parte sancionadora, tá? Onde está a pena. Então tá escrito aqui, ó, pena, reclusão de 6 a 20 anos. 6 a 20 anos aí eu tenho, né, a pena, tá? Esse é o preceito secundário, tá? Para o juiz estabelecer, é para nós termos medo, sociedade ter medo, que tem uma pena aí, se cometer aquele ato, se o ato concreto matar alguém, aqui está o ato abstrato. Se o ato concreto se encaixar aqui, tem que penalizar aqui de 6 a 20. Então, penalizar, peninha abstrato, é para a gente ter medo, para ter aquela função preventiva ou intimidatória da pena, né? Então, é para isso, tá bom? Então, esse que é o objetivo. Aí eu coloquei para você alguns exemplos, né? Excludente de tipicidade, aí crime impossível, lá no 17, vamos falar sobre ele hoje, tá? A questão das intervenções médico-cirúrgicas, que não é constrangimento ilegal, é um excludente de ilicitude também. Impedimento, suicídio, alguém está tentando suicidar, você vai lá e, né, abraça a pessoa lá e de alguma forma ela se machuca, né? Você não vai responder, né, pelo constrangimento ilegal, tá? Retratação do crime de falso testemunho também é excludente. Tá certo? Anulação do primeiro casamento do crime de bigamia, tá? Hoje, com sistemas integrados, é mais difícil alguém cometer um crime de bigamia, mas é possível, tá? Mais difícil, beleza? Falamos das excludentes de ilicitude aí, ó, anistia, abolicio crimes, né? Então, só relembrando, tá? O princípio da insignificância é uma forma de excludente de ilicitude, tá? Que quando o valor do bem é muito baixo, né? Logicamente, considerando uma série de condições, né? Beleza? E finalmente chegamos no crime tentado, falamos rapidinho e acabou a aula, né? Então, o crime tentado é o inciso 2 lá do Código Penal, no artigo 14, tá? Crime tentado é a realização incompleta da conduta típica. Olha, se a conduta, né, completa me leva à realização de um crime consumado, aqui nós temos só uma tentativa, tá? Então, nesse caso aí é interessante dizer o seguinte, olha, que lá no inciso 2 está dizendo que o crime tentado é quando iniciada a execução não se consuma por circunstâncias
né, que estão fora da vontade do indivíduo, alheia, né, à vontade dele, tá certo? Tudo bem? Ainda tem um parágrafo único, né, aqui na frente, ó, que fala, opa, né, salvo disposto contrário, pune-se a tentativa com pena correspondente ao crime consumado, diminuída de 1 a 2/3. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso hoje, tá? Vamos falar um pouquinho sobre essa questão hoje, né? Dolo e culpa na tentativa, é importante pensar isso, né? Ó, dolo e culpa, não há tentativa de crime culposo. Lembra que o crime culposo, nós vamos falar isso lá no artigo 18 ainda, mas o crime culposo é aquele que o sujeito ativo, ele não quer cometer o crime, ele comete o crime, né, por um acidente, né? Aí nós vamos ver depois que tem os aspectos vinculados, né, à negligência, à imprudência e imperícia. Tem que se enquadrar aí também, tá? Tudo bem? Dolo no crime tentado é o mesmo do delito consumado, mas no crime culposo não há, né, tentativa. Importante pensar nessa lógica aí, tá bom? Tudo bem? Vamos estruturar então nosso pensamento para o crime consumado aqui, ó. Né? Então, tipo penal integralizado, já falamos isso agora mesmo, né? Ocorre quando o tipo concreto enquadra no seu, né, tipo abstrato. Tá ali atrás, né? Lá pertinho do artigo eu coloquei isso, tá? Mas aí eu acrescentei um exemplo para você visualizar esse quadro com dois sujeitos aí, né? O sujeito A e o sujeito B, tá? Então, dois sujeitos, o sujeito A, ó, então quando o sujeito A subtrai um veículo pertencente ao sujeito B, produz um crime consumado, tá? Por quê? Bom, porque essa é uma conduta que está descrita lá no artigo 155 do Código Penal, certo? Então, olha, ó, se um sujeito A, qualquer indivíduo, tá, vai subtrair um objeto, nesse caso, um veículo pertencente a um sujeito B, ele furtou, porque aí não está falando de violência ou grave ameaça, tá? Se fosse o roubo lá do 157, aí teria violência ou grave ameaça, aqui 155 não tem, né? Então produz um crime consumado, pois a sua conduta e o resultado materializado encaixam-se naquilo que está descrito no 155, tá? Lá no 155 está escrito assim, ó, tá aí em azul, ó, lá no Código Penal, a rubrica. Qual que é a rubrica? Onde está escrito furto, o que é isso? É o chamado nomen iuris, tá? Onde está escrito furto ali é o nomen iuris. Código Penal é onde está esse artigo. O artigo 155 não é da Constituição, não é do Código de Processo Penal, não é do Código Civil, é do Código Penal, tá? Qual é o verbo? O verbo no infinitivo está aí é subtrair. Então, aí estão as elementares do crime. Aí estão as elementares do crime, tá certo? Então, isso é um aspecto importante. E qual é a conduta abstrata? Subtrair. Por que ela é abstrata? Bom, ela é relativa, pode ser qualquer objeto, né? Ali, coisa ali é móvel, tá certo? Então, se eu pegar o objeto de alguém, né, eu estou subtraindo, né, para mim ou para outra pessoa, uma coisa móvel ali, isso é um furto, certo? Cabe uma pena de 1 a 4 anos de multa, tá? O que está em azul aí, 155, subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel, isso é o quê? É o preceito primário, é a conduta abstrata, é o tipo penal. Quando isso acontece na realidade, então aqui nós temos o conceito formal de crime. Quando acontece na prática, né, fulano, igual o sujeito A, subtraiu, tá ali, ó. Sujeito A subtraiu o veículo que pertence ao sujeito B. O sujeito B não emprestou, né? O que aconteceu foi que o sujeito A subtraiu. Se o sujeito A subtraiu, então enquadra aí no 155. Esse enquadramento, né, é a tipicidade. Tá certo? Isso é a tipicidade que nós temos, né? Então, beleza, tem uma pena. Então, nessa condição, houve a consumação, tá? Consumação é quando eu tenho uma conduta concreta se enquadrando na conduta abstrata.
aí houve a consumação do crime, tá? Se ele realizou tudo aí, ó. Bom, ele subtraiu uma coisa ali, não, mas ele subtraiu a própria coisa. Bom, e não é furto. Entendeu? Ó, alguém veio e pegou o meu celular. Pegou meu celular, né? Furtou o meu celular. E eu vejo posteriormente essa pessoa com o meu celular. Lá numa lanchonete, em algum lugar, é o meu celular. Reconheci, vou lá e subtraio esse celular. Eu não estou cometendo crime. O celular é meu. Como é que eu vou subtrair o meu próprio celular e estou cometendo um furto, né? Não tem jeito, entendeu? Então, nesse caso aí, não é simplesmente subtrair, tá? É subtrair para si ou para outro em coisa alheia. Porque se eu pegar o objeto que é meu, isso não tem como ser crime, entendeu? Isso é importante pensar aí, tá? Tudo bem? Vamos dar mais uma geral, então, organizando as ideias lá na tentativa, tá? Organizando as ideias na tentativa agora, ó. Tentativa. O crime é tentado quando? Ele fala aqui no 14, né? Então basta você ler lá o 14 que você vai observar. A tentativa é o crime é tentado quando iniciada a execução, então ele começa, tá? Não se consuma por circunstância alheia à vontade do agente. Ele não conseguiu consumar, não é porque ele não quis, ele quis, mas ele não conseguiu por fatores alheios. Eu disse na aula passada para você, a polícia chegou, o sujeito correu e aí a pessoa acabou errando o tiro, tá? De alguma maneira ele não consegue finalizar, ele começa, mas não termina. Então o crime tentado trata-se da realização incompleta da conduta típica. Incompleta. Então, não é punida igual ao crime autônomo, tá? Tudo bem? Então, tentativa de homicídio. Qual que é o crime autônomo? Homicídio. Bom, se é tentativa, então a vítima não morreu. Rogério, mas você não disse que ela poderia morrer lá na ambulância e tal? Pode, mas eu vou responder pela tentativa, né? Lembra? Porque aquilo lá é causa superveniente, tá? Então, vamos lá. Vamos repetir o exemplo. Então, o sujeito A, trabalhar com nome de pessoa não, né? O sujeito A atira no sujeito B. E o tiro pega de raspão na coxa. Tiro de raspão, por fora, aqui na coxa, ó. Raspão, não teve, não adentrou, né? Lá na musculatura da coxa, do quadríceps da vítima, não, né? Passou ali, ó, de raspãozinho, né? Fazendo um ferimento leve que não levaria, não produziria a morte desse sujeito B. No entanto, né, pelo sangue, né, aquele evento ali, tudo mais, resolveram chamar uma ambulância para levar ele lá para o AI, aqui em Uberlândia, para ele ser socorrido. E nesse caminho do socorro, essa ambulância sofre um acidente e esse sujeito vem a óbito, tá? Então tá bom. Bom, primeiro caso, o sujeito A atirou no sujeito B e pegou de raspão. Ele não tendo mais chance de atirar, ele até queria matar o sujeito B, mas ele não conseguiu, tá? Mas aí você lembra, falou, olha, considera-se cometido o crime no momento da ação ou da omissão, muito embora o resultado possa ser outro, né? Em outro momento. Lembra, artigo 4º do Código Penal? Então ele poderia morrer lá no hospital depois, e aí seria configurado a consumação do homicídio, tá bom? Tudo bem, mas nesse caso, a vítima não morreu e não haveria indícios de que ela morreria ali por causa daquele ferimento. Aí ela é colocada na ambulância, a ambulância sai a toda velocidade, sofre um acidente e todos que estão dentro da ambulância morrem. Esse sujeito A, que atirou no sujeito B, que estava dentro da ambulância, ele tem como responder pelo homicídio? Não, ele vai responder pela tentativa, porque ele não matou a pessoa. O que matou foi o acidente. Você falou, Rogério, mas ele morreu. Tá, mas aí nós temos que recorrer ao quê? À causa
superveniente. Ele vai responder só pelas suas ações, pela lesão que ele causou. E nesse caso, ele queria matar, então é uma tentativa de homicídio, tá? Então, lá na causa superveniente, né? Então, ele tem isso. Ó, lá no artigo 13, né? Fala isso no parágrafo 1º, ó. A superveniência de causa relativamente independente exclui imputação quando por si só produziu o resultado, né? Mas aí tem um resultado lá que tem um tiro, né? Ó, os fatos anteriores, entretanto, imputam-se a quem os praticou. Então ele tem um tiro. Ele vai responder por lesão corporal ou por tentativa de homicídio. Não, ele queria matar o sujeito, então é tentativa de homicídio, tá? Porque se ele tivesse oportunidade, ele teria matado, né? Tá. Segundo Aníbal Bruno, tentativa, então, é a tipicidade não concluída, né? Código Penal não faz previsão para cada delito para a figura tentativa, tá? Então você tem que pegar o tipo e associar lá com o artigo 14, inciso 2, tá? Então tá aí, ó. Último item aí, fala, o Código Penal utiliza a fórmula de extensão, tá? Então nesse caso você pega a figura do crime em associação com o que está disposto lá no artigo 14, parágrafo 2º, ó. Então, né, tentativa, quando iniciada a execução, não se consuma por circunstância alheia à vontade do agente. Então, no que couber, nós vamos adequar o tipo a isso, tá? Se eu não concluir, vai ver se cabe ou não a tentativa, tá certo? No caso dos crimes culposos, não cabe a tentativa, não é isso? Então, nós temos essa lógica aí. A tentativa não cabe nos crimes culposos, tá bom? Então, olha só o cenário que nós temos aqui agora. Que o crime tentado de homicídio é a união de matar alguém, né? Então, tentado. Mas aí a vítima não morreu. Com o início da execução, então atirou, esfaqueou, bateu, né? Mas ele não morreu. Não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do indivíduo. Bom, morreu porque o tiro que era para pegar no coração não pegou. Morreu porque dei vários tiros, mas nenhum pegou nele. Morreu porque alguém socorreu ele, tá? Não morreu porque alguém socorreu, desculpa. Tá certo? Então, esse é o quadro, tá? Então, eu tenho que pegar o tipo e associar com o que está aí, com o inciso 2 do artigo 14 do Código Penal, tá? Então, o crime tentado, quando iniciada a execução, ele não se consuma por circunstâncias que são alheias, que não estão vinculadas à vontade, porque o desejo dele é de matar, por exemplo, tá? Tudo bem? E aí vem o seguinte, gente, ó. Vem o seguinte. Vem o crime, né, tentado na tentativa chamada de tentativa branca ou incruenta. Quando que ela é tentativa branca ou incruenta? Quando não há derramamento de sangue, tá? Obviamente, né, sem a ocorrência de lesão. Então, ó, eu tô correndo atrás do fulano e atirando contra ele. Atirei, dei 6 tiros, nenhum pegou. Tá? Então, que crime que existe? Nenhum tiro pegou. Tá? O crime é de tentativa de homicídio. Uma tentativa branca, porque não houve a lesão direta ao corpo da vítima, né? Porque se eu quero cometer um homicídio, eu quero lesionar o corpo até ele morrer, tá certo? Nesse caso, dei lá vários tiros, 6 tiros, nenhum pegou, descarregou a arma, pronto, acabou. Entendeu? E aí eu não consegui, né? Comecei os atos executórios, mas não foi realizada a conduta, tá? Mas eu tenho lá o que é a tentativa, beleza? Essa tentativa é tentativa branca. Quando é tentativa branca, aí a pena, né? Lembra que nós temos aí uma situação aqui, ó. No artigo 14, inciso 2, né? Então ele tem esse cenário. Aí logo abaixo tem o parágrafo único dizendo o seguinte, ó, salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com pena correspondente ao crime consumado, diminuído de 1 a 2 terços. 1 a 2 terços quer dizer que numa tentativa branca tem que diminuir o máximo que puder, porque não acertou, não lesionou diretamente, tá? Existe uma tentativa vermelha, aquela que atinge, certo? Que atinge o indivíduo, né? Então aí eu tenho uma redução menor, tá? A tentativa, portanto, cruenta ou vermelha, ela tem um grau de agressão maior, né?
Na tentativa qualificada, são os fatos puníveis já consumados quando há desistência de prosseguir na execução do crime ou ocorre arrependimento eficaz, que é o que nós vamos ver na sequência no artigo 15, tá? Hoje nós vamos fazer o 15 e o 16, dá para chegar no 17, tá? Dá para chegar no 17 aí, né, tranquilamente, tá bom? Tranquilos? Tá, então a natureza jurídica da tentativa, né? Trata-se de ampliação da tipicidade proibida. Qual que é a tipicidade proibida? É o crime, está lá no crime. A partir do 121 tem os crimes, tá? Então você está ampliando. Ah, mas olha, eu queria matar, mas não matou. Não, mas cometeu o crime. Então tem uma tipicidade estendida, né? Estou ampliando, tá? Em razão de uma fórmula geral ampliatória dos tipos dolosos. Para quê? Para que isso? Para abranger a parte da conduta imediatamente anterior à consumação. Ela não consumou, mas quase consumou. Eu tenho um quase crime aí, tá? E tem que ser penalizado, tá? Algumas coisas não se penaliza, não tem como penalizar o pensamento, né? Como é que você vai adivinhar o que a pessoa está pensando aí, né? Então não tem como. A gente já fala disso no iter criminis. Tudo bem? Quero saber se a gente entendeu isso, né? Então, esse é o primeiro detalhe. Tá? A tentativa, então, eu não tenho consumação, então não teria tido lá o crime consumado, mas algum tipo de crime ocorreu, segundo, né, essa concepção do Código Penal de ampliação do tipo penal, tá? Como o legislador não criou os tipos tentados, não tem o tipo tentado, ele tem essa extensão, ele tem que fazer essa fórmula, tem que ligar o tipo com esse artigo 14, parágrafo 2º, tá? Faz-se necessário utilizar o tipo do crime consumado, unindo a previsão legal da tentativa, conseguindo atingir e punir parte anterior à consumação. Então, essa parte anterior, pouco antes de consumar, ela vai ser, né, punível, tá bom? Tem aí outras opiniões. Quando fala opinião doutrinária, é o que está lá no livro, tá? Então, você pega um livro lá de direito penal, né? Estão, né, trabalhando com as teorias. Aí temos lá vários autores falando diversos tipos de posições, né? Até algumas, às vezes, até contrárias ao que estão estabelecidas aí no Código Penal, tá? Ou em qualquer outra área do direito, não precisa ser necessariamente no Código Penal, tá? Tudo bem? Então, vamos lá. Outras teorias, né? A respeito da tentativa. Tentativa, então, ó, sobre o tempo... Delito imperfeito ou frustrado, né? Então, não é como crime autônomo que se pune a tentativa, mas como, né? Ó, como forma frustrada de determinado crime punível sobre esse caráter. Não é o crime em si, mas eu estou punindo parecendo crime, um pouco mais ameno, tá? Aí tem essa outra situação aí nas posições doutrinárias sobre tentativa, né? Regra de extensão de pena. Tanto a tentativa como a participação constituem fórmulas de ampliação ou extensão de pena de um delito especificado em lei. Então está dizendo que essa tentativa é uma extensão, não é um crime em si, mas é uma extensão de crime, tá bom? Mas ele cometeu a tentativa. Homicídio tentado, por exemplo, né? E aí, nesse caso, a razão pela qual é impossível conciliar entre si duas figuras extensivas sem relacioná-las a um tipo penal. Então, tem que relacionar. Aquilo ali sozinho não vale nada. Só esse 14 aí sozinho, né, inciso segundo, não tem valor. Tenho que relacionar com o crime em si, tá? A tentativa é uma espécie de delito que não chega a consumar-se, então quase delito, e se articula com uma fórmula de extensão de pena situada lá na parte geral do Código Penal, que é esse esse inciso segundo do artigo 14, mas que está vazia. Aqui não tem nada, está só falando isso. Por isso que eu preciso da lei ali, da norma incriminadora, tá? Enquanto não se comete com delito, tá? Então, sozinho aqui, ó, você pegar aqui, ó, sozinho. Né? O segundo do 14, tentativa quando iniciada a execução não se consuma, né, por circunstância alheia à vontade do agente. Isso sozinho não vale nada, tem que estar conectado a um conjunto de atos executórios que não se configuraram exatamente como crime, né? Tá? Esse que é o detalhe importante aí que nós temos, né?
Agora, tem uma outra corrente teórica falando aqui sobre o delito autônomo com estrutura completa, objetiva e subjetivamente, né? Então, ele fala assim que a estrutura do delito tentado é completa, situando seu relacionamento com o delito consumado apenas na convergência dos conjuntos de meios tutelares que se empregam em dois momentos diversos sobre o mesmo bem. É porque ele está falando aí da união, né, de dois elementos, ó. O artigo 14 com o tipo penal em si que incorreu a pessoa, tá? É isso que ele está falando aí, né? O grau de ataque ao bem jurídico, né, que seria o delito consumado, que é a efetiva lesão, com o delito tentado, que é uma potencial lesão ou uma lesão parcial. Justifica a construção típica de forma tentada, guardando-se o bem jurídico e preservando-se o valor que ele adere ao risco de negação, tá? Bom, de toda forma, todos defendem essa lógica, né, de que nós temos aí um quase delito, mas que é punível, tá? Que é punível. Importante entender isso, tá? Se todo mundo entendeu, tá ótimo, tá? A hora que aparecer o exercício, você vai entender isso bem, né? Dolo e culpa na tentativa, o dolo e a culpa nós vamos tratar lá no 18, né, no artigo 18, mas vamos lá, ó. Não há tentativa de crime culposo, você já sabe, tendo em vista o agente não, né, persegue resultado, tá? Ele acontece por fatores vinculados, né? O agente não quer o resultado, mas o resultado acontece, né, por uma negligência, por uma imprudência, por uma imperícia, é o que nós vamos falar na próxima aula. Nossa aula seguinte aí vai ser sobre isso, tá? O 18, né, e seguintes aí, depois já entra lá, né, a gravação de resultado, erro de tipo, né? Isso vai ser legal, tá? No contexto da culpa, o resultado típico atingido deve ser sempre involuntário, senão não é culpa, é dolo. Se a pessoa tem vontade de subtrair o objeto, né? Não tem como ela subtrair sem querer, né? Assim, aí tem o erro de tipo. Depois nós vamos falar dos erros, tá? Depois tem os erros, né? Mas essa perspectiva é muito importante, né? Você pensar nisso, um primeiro raciocínio seu aí, tá? O dolo é exatamente o mesmo delito consumado. Quem tem, né, um crime tentado, ele tentou matar, é porque ele queria matar, tá? Não existe dolo de tentativa, né? Certo? Então, por quê? Porque não tem um crime de tentativa em si, nós temos um conjunto, tá? Beleza? Então, esse que é o detalhe importante aí, né? Eu só quero tentar. Não, a pessoa quer matar, mas não consegue. Aí ele tem, né, o crime tentado, tá? Por isso que o legislador colocou desse jeito, né? Klaus Roxin diz que está presente o dolo quando os motivos que pressionam o cometimento do delito alcançaram preponderância sobre as representações inibitórias, embora possam ainda subsistir umas últimas dúvidas. Tá? Quem somente considera a possibilidade de cometer o crime ou quem indeciso hesita não está ainda resolvido. Para quem, no entanto, chegar ao estágio da execução com uma dominante vontade de cometer o crime, as dúvidas, porventura, ainda existentes não impedem a aceitação de uma resolução do fato e de uma tentativa, sendo, todavia, de valorar sempre como reserva de resistência, tá? Aí que vai entrar uma coisa interessante para entender isso que o Klaus Roxin fala aí atrás, tá? Que é essa divisão do iter criminis, tá? Iter criminis. Iter é o caminho do crime, percurso do crime, tá? Itinerário vem disso, né? Itinerário, né? Trajetória, o caminho e assim por diante. É uma expressão em latim que designa o caminho, o percurso, a trajetória até a consumação do crime, tá certo? Então, isso é muito legal para a gente entender aí racionalmente, né, esse conjunto de ocorrências, né, criminosas, tá? Então, trata-se do percurso, iter crimes é o percurso, que vai da cogitação até a consumação do crime, tá? E aí, obviamente, ele se divide nas fases interna e externa. Se divide nas fases interna e externa, tá certo? Então, esse é o cenário que você tem aí, tá?
Tranquilos? Então vamos lá, vamos, né? Ó, fiz aí a separação para você, ó. Opa, passou. Aqui. A fase interna, né? A fase interna é aquela que ocorre dentro da pessoa, na mente da pessoa, o planejamento todo, né? Então ocorre na mente do agente, tá? Primeira coisa, né? Olha, cogitar. Então existe uma na fase interna eu tenho uma cogitação, né? Quer dizer, é o momento que o sujeito vai idealizar, né? O momento da ideação é que vai, né, pensar na possibilidade do crime, certo? E aí, lógico, né? Isso não tem como punir. Falando, pessoal, vou matar fulano. Isso não é, né, nenhum condicionante para imputar alguém de um crime, porque não tem o crime. Aí o pensamento não tem como controlar pensamento, né? Aí vem logo em seguida a deliberação, né? Então, ó, cogitou a possibilidade, né? Veio a ideia, e aí sim, né? Deliberação. Momento em que o agente pondera os prós e os contras da atividade criminosa idealizada. Tá? Então é importante também pensar nessa figura aí, né? Que você tem aí essa possibilidade, tá? Né, do intercrimes, né? Então é importante pensar nisso, tá? E nós temos também uma situação assim, daquela coisa mais momentânea também, de oportunidade, né? Estou até dando uma olhada aqui para ver se eu acho a palavra em si, né? Que você tem uma palavra específica, né? Mas depois eu falo para vocês, tá? Tá aqui, ó. Então nós temos uma perspectiva, né, que seria, né, de ímpeto, era a palavra que eu estava tentando lembrar, né, o ímpeto, né, de repente, mas aí é na oportunidade, tá? Aqui a gente está pensando no crime mais planejado. Então tem o ímpeto, tá? Momento que o agente pondera os prós e contras da atividade criminosa idealizada. Alguns não, alguns saem, né, e de repente eles vão fazer alguma coisa, né? Aí ele começa, né, de acordo com a oportunidade. Mas aqui eu tenho os prós e os contras, né? Aí vem em seguida, ainda na fase interna, a resolução, né? Que é o instante em que o agente decide efetivamente que vai praticar o delito. Tá? Então, até o momento que ele decidiu, né, não tem, está tudo na fase interna, tá? Então, essa fase não é punida. Essa fase interna que envolve cogitação, deliberação, resolução, né? Essa fase não é punida, porque ela está toda aí, na cabeça do indivíduo ainda. Ninguém pode ser punido por seus pensamentos apenas. Já numa fase externa, aí eu tenho um outro cenário, mas começa lá nesse planejamento todo de cogitação, deliberação, né? Mediu lá os prós e os contras, e resolveu, né, cometer o delito. Aí nós partimos para a exteriorização, tá, daquele pensamento. Então ele agora sai da fase do pensamento e começa a externalizar isso, tá? Então a fase externa, que é o B aí, ó, a fase externa, ocorre no momento em que o agente exterioriza isso, tá? Por meio de atos. Aí, por isso que são atos executórios, tá? Né? Então ele vai exteriorizar por meio dos atos seu objetivo criminoso. E aí vem lá uma sequência, né, de atos aí, tá? Em quatro partes, tá certo? A primeira aí seria a manifestação, né? O momento em que o agente proclama a quem queira e possa ouvir a sua resolução, né? Alguns casos assim, não são públicos, né? Vou te matar, né? E assim por diante. Então, nesse caso aí, essa manifestação, ela de alguma forma ela ocorre, tá certo? Às vezes ninguém testemunha, né? Só a vítima, tá certo? Mas aí nesse caso você tem essa possibilidade, né? Ele pode comentar com alguém que vai fazer, tá? Então, momento, manifestação é o momento em que o agente proclama a quem quer que possa ouvir a sua resolução, tá? Preparação, né? Aí você tem a exteriorização da ideia de crime por meio de atos que começam a se materializar, né?
na perseguição ao alvo idealizado, por exemplo, configurando, inclusive, né, uma ponte aí, não é? Entre a fase externa e a fase da execução. O agente ainda não ingressou nos atos executórios, tá? Ele está lá preparando e tudo mais, né? Você vai comprar lá uma arma, tá? Vai preparar um objeto com o qual ele vai cometer o crime. Aí na fase 3, aí dentro dessa fase externa, a etapa 3, vamos chamar de etapa para não confundir, né? Realização da conduta designada pelo núcleo da figura típica. O que é isso? A conduta está lá, é o que você vai encontrar, né, nos tipos aqui, ó, lá no Código Penal. Matar, por exemplo, subtrair, né? Então, e assim por diante. Tá? Constituída como regra de atos idôneos, então, nesse caso aí, e unívocos para chegar ao resultado, mas também daqueles que representarem atos imediatamente anteriores a esse, desde que se tenha certeza do plano concreto do autor, né? Todo o conjunto que envolve os atos executórios, né? A consumação, o momento de conclusão do delito, tá? Então, ele foi lá e atirou, comprou a arma, se preparou, né? Já havia planejado isso, municiou a arma, estudou lá em que momento que ele ia fazer isso, e aí ele vai executar, é todo esse conjunto que eu descrevi da realização da conduta, tá? No 3. Em 4, ele consuma, ele vai lá e atira e mata a vítima, tá? Beleza? Então, isso é chamado iter criminis. Isso é chamado de iter criminis, tá? Diferenças que aparecem nas provas de concurso, diferença entre a tentativa perfeita e a imperfeita. Tentativa perfeita, ela também é chamada de acabada, frustrada, crime falho. Crime falho, tá? Hipótese que se configura quando o agente faz tudo o que pode para chegar à consumação do crime, mas, né, não tem um resultado. Ele fez tudo. Olha o exemplo aí, ficou legal o exemplo aí para entender. Ó, o agente, não é agente criminoso, o agente, sujeito ativo do crime, desfere, quer dizer, dispara lá vários tiros certeiros na vítima. E ele acredita efetivamente que a vítima morreu. Coisa de meio de filme, mas acontece na realidade, né? Aí ele vai embora. O que acontece em seguida? Tá lá aquela vítima morta, aparentemente, na cabeça do autor do crime. Ocorre que ele é socorrido por terceiros que o encontram, né? E esse ofendido, pelo socorro que recebeu lá de outras pessoas, ele se salva, tá? Esse é um crime falho, uma tentativa, né, perfeita, tá certo? Ele fez tudo, acabada, ele conseguiu lá fazer atirar, né? Matou o sujeito na cabeça dele, só que ele é frustrado porque o sujeito não morreu. Entendeu? Então, nesse caso, tem uma tentativa perfeita, tá? A inacabada, olha só, que é a tentativa imperfeita, ela é inacabada, né? Situação gerada quando o agente, não conseguindo praticar tudo que almejava para alcançar a consumação, é interrompido de maneira inequívoca e indesejada por causas estranhas, né? Tá certo? Mais ou menos o que está descrito lá no artigo 14, inciso 2 mesmo. Causas alheias à sua vontade. Apareceu aí alguma coisa, né? Tá certo? Pretendendo dar fim à vida da vítima a tiros, o sujeito começa a descarregar a sua arma quando, antes de findar os atos executórios, crente que o ofendido ainda está vivo, é barrado pela ação de terceiro. Aí ele é barrado. Começa a atirar e, de repente, ele né, tem um obstáculo, né? Tá certo? Então, quando eu tenho a tentativa perfeita, a redução da pena é menor. Aqui, nesse exemplo, né, a diminuição é maior da pena, tá? Nesse caso, poderia ter ele só começou as fases. Vai matar, começa a atirar, mas aí terceiros o interrompem, né? Tudo bem? Tranquilos? Então, nesse cenário aí, nós podemos entrar agora no artigo 15, tá? No artigo 15. Saímos do 14
e vamos entrar lá no artigo 15 com a desistência voluntária, tá? Então vamos lá para desistência voluntária, ó. Desistência voluntária vem junto com arrependimento eficaz, né? Ó, se você pegar o artigo 15 aqui, tá escrito assim, ó, desistência voluntária e arrependimento eficaz, tá? Bom, deixa eu já dar uma dica, né? No caso da desistência voluntária e do arrependimento eficaz, nós vamos eliminar a figura da tentativa. Tá? Se for caso de desistência voluntária, se for caso de arrependimento eficaz, aí será eliminada a figura da tentativa. Aí a pessoa não responde pela tentativa, ela responde pelas lesões causadas, tá? Tá claro isso para todo mundo aqui? Que agora é um mecanismo, ó, essas duas aqui, a desistência voluntária e o arrependimento eficaz, são dois mecanismos, né, jurídicos, penais, que me permitem eliminar a figura da tentativa. Tá? Tudo bem? Então vamos pensar nisso. Ó, eu grifei ali com vermelho para você, né, ter mais atenção nesse pedacinho por enquanto. Ó, desistência voluntária e arrependimento eficaz é a rubrica. O artigo 15 diz assim. E aí, artigo 15, só tem essa parte, né? O artigo 15. O agente que voluntariamente, olha aí, voluntariamente desiste de prosseguir na execução do crime. Ele desistiu. Então vamos parar aí. Tá, posso até terminar. Ou impede que o resultado se produza, só responde pelos atos já praticados, tá? Então pega lá o agente, vamos ler assim agora, ó. O agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução do crime só responde pelos atos já praticados, tá? Só responde pelos atos já praticados, tá bom? Então, aí estou eliminando a figura da tentativa, percebeu? Ele não vai responder pela tentativa, ele vai responder pelos atos já praticados. Então, nesse caso, ele vai, ó, ele pode, né, terminar a execução, tá? Mas ele está desistindo de prosseguir na execução. Ele pode, mas ele não quer. Tá? Tranquilos? Então vamos lá. Olha só, conceito da desistência voluntária e a natureza jurídica dela. Ó, trata-se de desistência no prosseguimento dos atos executórios. Atos são aqueles que vão nos levar à consumação do crime. Feita de modo voluntário, respondendo o agente somente pelo que praticou. Tá? Então, na tentativa, né, é mais ou menos assim, esse não voluntário aí, né, na tentativa, o agente quer, mas não pode. Na desistência voluntária, ele, né, pode, mas não quer. Tá? Só troquei aí as palavrinhas de lugar, tá? Bem, então, na desistência voluntária, ele pode matar, mas ele não quer mais. Ele pode prosseguir no crime, mas ele não quer mais. Na tentativa, ele quer, mas ele não consegue. Percebeu? Então, exclui-se a tentativa no caso da desistência voluntária, tá? Bom? Então, olha o detalhe aí, ó. Correntes teóricas, do mesmo jeito que nós temos com a tentativa, correntes teóricas sobre desistência voluntária, tá? Para os teóricos, seria, então, falhando a voz, hein? Vou falar de novo, ó. Para os teóricos, seria uma causa de exclusão de tipicidade, tá? Então tá lá, ó, causa de exclusão de tipicidade e essa desistência voluntária aí. O tipo penal da tentativa é formado com a utilização do 14, inciso 2, do Código Penal, que prevê o início da execução e a não consumação por circunstâncias alheias à vontade. Se a desistência for voluntária, então ó, aquela lá é porque é alheio à vontade. Ele não tem controle lá no artigo 14, inciso 2. A gente não tem o controle. Aqui não, aqui ele tem o controle. Ele fala, eu não quero, ó. Se a desistência for voluntária, não há que se falar em causa alheia à vontade. É ele que decidiu.
afastando-se a tipicidade da conduta. Então, aí não tem mais a tentativa, tá? Ele vai responder pelo que ele já fez. Essa é a lógica, tá? Então, olha só, o agente responderá só pelo que já praticou. Exemplo, o agente B estava tentando matar o agente A e desiste. Se ele desistiu, ele só vai responder, ele pode matar, mas ele não quer mais. Aí ele vai responder pelas lesões corporais. Tá? Ainda assim, como corrente teórica, nós temos causa de exclusão de culpabilidade também, ó. Tendo em vista que o agente desistiu de prosseguir no crime. Só admitir alguém aqui, Tatiane. Tendo em vista que o agente desistiu de prosseguir no crime, né? O crime que ele idealizou, que ele cogitou e tudo mais, né? Então, nessas condições, tá certo? Não deve mais sofrer juízo de reprovação social. Ora, ele queria matar, ele desistiu. Então, aí elimina-se a culpabilidade, tá? Né? Resultando no afastamento de sua culpabilidade quanto ao delito principal, respondendo apenas pelo que ele já fez. Ele lesionou, então ele vai responder pela lesão corporal. É uma lesão leve, grave ou gravíssima, e ele responde pela lesão e não mais pela tentativa de homicídio. Tá? Nós temos ainda uma causa pessoal de exclusão de punibilidade. Afasta-se, no caso, a punibilidade do agente, né? Logicamente, ó, mas não, né? Cadê? A consumação por, como é que ficou aqui? Como é que tá escrito? Está exatamente embaixo do meu quadro ali, ó. Mas não há, né? Não há tipicidade ou a culpabilidade, não é isso? É porque ficou, tá exatamente, a janelinha está em cima da letra, tá? Se o agente, olha só, se o agente B estava atirando contra o agente A para matá-lo, cada tiro que desferia e errava por si só configurava uma tentativa de homicídio. De modo que, ao cessar os atos executórios, afasta a possibilidade de ser punido, embora não se possa apagar a tipicidade existente. Quer dizer, o tipo vai continuar existindo. Tá? Trata-se de um prêmio pela desistência, só isso. Tá certo? Então, se eu desistir, ó, tô lá, eu posso matar, tenho a arma carregada, o fulano tá aqui perto de mim, já ferido, não tem como correr muito, e eu posso simplesmente disparar a arma nele e executá-lo. Aí eu desisto. A desistência é voluntária. Eu quis, né? Agora entra em cena o arrependimento eficaz, né? Entra em cena o arrependimento eficaz. No mesmo artigo, o artigo 15 aí, tá? Então, arrependimento eficaz, desistência voluntária e arrependimento eficaz. Agora eu fiz o contrário, ó. No artigo 15 lá, o agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução do crime, né? Então isso é o que nós falamos. Né? Depois do ou, aí eu grifei agora, ó. Depois do ou aí eu grifei, tá falando, ou impede que o resultado se produza, só responde pelos atos já praticados. Então, olha só, impede que o resultado se produza. Bom, se ele impede que o resultado se produza, nesse caso aqui, ele já concluiu os atos executórios. Lá na desistência voluntária, ele para no meio do caminho. Ele desistiu, ele começou, atirou, machucou, ali lesionou, mas ele para. Aqui não, aqui no arrependimento eficaz, ele já terminou, ele disparou a arma na vítima. Se ele não fizer nada, essa vítima vai morrer. Entendeu? Se ele não fizer nada, a vítima vai morrer. Mas se o arrependimento está aí, ó, ele já terminou os atos executórios, a vítima vai morrer, ele se arrepende e, obviamente, dá socorro a essa vítima e fica provado que pelo socorro que ele deu, a vítima se salvou. Aí ele vai só responder pelas lesões causadas, tá? Tranquilos? Vamos lá, vamos falar um pouquinho, vamos estruturar as ideias aí agora, ó. Desistência que ocorre entre o término dos atos. Ó, terminou, tá vendo? Ele já acabou os atos, ele já descarregou a arma na vítima. Só vai esperar a consumação agora. Então, entre o término dos atos executórios, a vítima não morreu, mas vai morrer.
se nada for feito, e tem que ser rápido, tá com hemorragia, alguma coisa assim, nesse intervalo, antes da vítima morrer, lógico, né? Porque se morrer, acabou, não tem arrependimento eficaz, tá? Aí ele corre lá, dá socorro e a vítima salva. Se isso acontecer, arrependimento eficaz. Se não acontecer, aí é o crime de homicídio. O agente já fez tudo o que podia para atingir o resultado. Depois que ele fez tudo, aí ele resolve interferir, né? Lá para evitar. Ele arrependeu. Poxa, né? Por algum motivo ele arrependeu, motivo interno. Beleza? Vamos lá para esse exemplo aí, ó. O agente A ministra veneno ao agente B. Os atos executórios estão concluídos. Se nada fizer para impedir o resultado, a vítima morrerá. Para incorrer no arrependimento eficaz, esse agente A tem que impedir que o agente B morra. Ah, ele tem que fazer alguma coisa, tem que levar para o médico, tem que dar um antídoto, alguma coisa. Aí sim. Tá? E aí, o que eu já falei hoje, né? Ó, o arrependimento tem que ser verdadeiramente eficaz, ou seja, eu tenho que salvar a vítima. Tá? Então, agora, olha essa situação, porque aí você tem um cenário interessante, ó. Cai muito isso, você vai ver questões depois sobre isso, ó. Se o agente deu veneno à vítima, pretendendo matar a vítima, ele quer matar, tem dolo de matar, tá? Dolo. Na próxima aula a gente vai ver essa questão do dolo, tá? Mas antes que essa morra, arrepende-se e resolve ministrar o antídoto. Caso o ofendido não se salve, responderá pelo homicídio consumado. Então, lógico, tá? Ele tentou, mas não conseguiu. Então, não tem arrependimento eficaz nesse caso, tá? Tá certo? Tudo bem? Vamos lá, vamos fazer agora. Tem uma coisa interessante que eventualmente cai, então eu até coloco para vocês, ó. Voluntariedade e espontaneidade. O que é exigido para a questão, né, da desistência e do arrependimento, tá? Agir voluntariamente significa atuar livremente, sem coação. Porque eu posso desistir porque alguém colocou a arma na minha cabeça. Aí não é uma desistência voluntária, tá? Eu tô lá tentando matar o agente, o sujeito, e alguém vem e coloca uma arma na minha cabeça. Então não é desistência voluntária. Eu desisto, lógico. Mas não é desistência voluntária. Bom, aí eu vou continuar respondendo pela tentativa. Agir espontaneamente quer dizer uma vontade sincera, fruto do mais íntimo desejo do agente. Não tem como o direito penal avaliar isso. Espontaneidade é uma ação íntima. E não há como nós avaliarmos, tá? Então, basta o ato voluntário. Só isso. Ele pensou em alguma coisa, ela desistiu. Eu não quero saber. Foi voluntário. Não houve coação. Tá? Então, desistência. Na desistência e no arrependimento eficaz, na desistência voluntária e no arrependimento eficaz, exige-se apenas voluntariedade. Ele desistiu porque quis. Agora, o íntimo, lá por quê, isso aí não interessa. Tá? Tudo bem? Se o agente deixar de prosseguir na trajetória criminosa porque se arrependeu do que vinha fazendo, terá agido de modo voluntário e espontâneo, mas a gente não sabe dizer se realmente é espontâneo. A gente prediz que sim, presume que sim, mas não tem como avaliar isso, tá? Não há a exigência da espontaneidade para configurar a excludente, tá? Só a voluntariedade nesse caso, tá? Só a voluntariedade nesse caso, tá bom? Tudo bem? Tranquilos? Então, ótimo, ótimo, tá? Vamos lá, falta um aí pra gente... Falta dois, né? O 16 e 17, a gente para, aí eu faço a chamadinha, tem 2 exercícios ali pra gente fazer, resolvidos, a gente encerra, tá? Tudo bem? Vamos lá. Então, vamos lá, mais um pouquinho, então, ó. Arrependimento posterior tá lá no 16. Tá falando o seguinte, né? Tá falando o seguinte, ó. Nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa. Então, não pode ter violência. Se o criminoso, se o agente ativo do crime, ele reparar o dano ou devolver o objeto até o recebimento da denúncia da queixa, por ato voluntário, é importante também lembrar da voluntariedade, né? A pena será reduzida de 1 a 2 terços. Quer dizer, nesse caso aí, ele vai responder pelo crime, mas ele tem uma redução como prêmio, tá? Tranquilos?
Então, olha só, então o artigo 16 está falando sobre arrependimento posterior, não confundir com o eficaz, trocou o nome aí para não confundir mesmo, tá? Não tem nada a ver, porque lá, ó, tem violência, porque o sujeito atirou no outro. Aqui não pode ter violência, é crime contra o patrimônio, tá certo? Olha a natureza jurídica e o conceito aí, ó. Reparação de dano causado ou da restituição da coisa subtraída, né? Então, em regra de furto, né? Nos delitos cometidos sem violência ou grave ameaça, desde que por ato voluntário, né? A espontaneidade a gente não interessa porque não tem como avaliar, tá? Até o recebimento da denúncia ou da queixa. Então, ocorre depois da consumação do delito, porque no crime de furto, olha, subtrair o objeto, ó, peguei aqui esse objeto, subtrair esse iPad, tá certo? No momento que eu pego ele para mim, ele é de outra pessoa, peguei para mim, né? Eu já consumei, certo? Então, nesse caso, é importante pensar, realizou os atos executórios, né? A natureza jurídica, causa pessoal de redução de pena, que pode variar, quanto que ele fala lá? Né? De 1 a 2 terços, ó. De 1 a 2 terços, tá? De 1 a 2 terços, tá? E a aplicação, requisito aí para a gente aplicar, né? Não ter praticado crime sem violência ou grave ameaça. Então, se for furto, pode, se for roubo, não. Tá certo? Então, esse que é o detalhe, é um benefício também, né? Tá? Agora, no caso do crime impossível, 17, nosso último artigo de hoje, tá? E semana que vem a gente fala de crime doloso e culposo, uma matéria maior, inclusive, tá? Ó, tá lá a rubrica, né? Crime impossível. Artigo 17, não se pune a tentativa. Olha só, tá excluindo a tentativa, tá? Por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto. O meio é a arma, a ferramenta, né, que vai se utilizar para cometer o crime. Nesse caso, o objeto aí, né, impropriedade do objeto, aí seria, né, o elemento do crime ali, né? Por exemplo, num crime de homicídio, o objeto seria o corpo, tá? O corpo. É impossível de consumar o crime nesse caso aí, tá? Tudo bem? Ó. Então, olha que cenário que nós temos do ponto de vista do conceito e da natureza jurídica, tá? Olha só. Olha o próximo slide aqui, ó. Tentativa não punível, tá? É uma tentativa que não se pune, porque é um crime impossível, né? Matar o morto. Não tem como consumar. Porque o agente se vale de meios absolutamente ineficazes ou voltas contra objetos absolutamente impróprios. Ora, se para consumar o crime de homicídio eu preciso ter alguém vivo, se esse alguém está morto, como é que eu vou matar esse alguém de novo? Não tem jeito, né? Então esse é o objeto, tá? O meio é a arma, né? Então o exemplo que eu dei aí, do abaixo aí, a gente já fala sobre ele, né? Certo? Então, volta-se contra objetos absolutamente impróprios, tornando impossível a consumação do crime. Também chamado de tentativa inidônea. Crime impossível, né? Inútil, inadequado ou quase crime. É carência do tipo. Né? Não tem tipo, nesse caso. Não tem tipo. Exemplo. Atirar para matar contra um cadáver. O objeto, né, o cadáver, é absolutamente impróprio. Não tem como tirar a vida de algo que não tem vida. Se o sujeito já está morto. Ou ainda, o outro exemplo. Atirar para matar com a arma descarregada. Entendeu? Ou matar fulano envenenado. Eu pego lá uma substância que eu acho que é veneno, mas é açúcar refinado. Não dá para matar. Tá? Então, nessas condições, impossível. Tá? Ó. Aqui, repete aqui, ó.
né? Causa de excludente de tipicidade, o bem jurídico não sofreu risco algum, né? Isso é importante, né? Ó, fundamento da não punição. O bem jurídico não sofreu nenhum tipo de risco, tá? Então, tentativa inidônea e um erro de tipo aí nesse caso, tá? Tentativa inidônea. O agente acredita que poderá atingir o resultado almejado, apesar de não poder, agindo com dolo, né? No erro de tipo, nós vamos falar na aula seguinte, tá? Começa no artigo 20, né? Ó, e a gente fala dele depois. Ó, o agente não atua com dolo, pois não prevê que poderá causar o resultado, embora possa, tá? Então, nessas condições, a gente vai falar de erro de tipo, quanto à pessoa, tá? Fundamentação, então, né? Que a gente tem aí o fundamento da não punição, tá aí, ó. Né? Se o sujeito tentar envenenar alguém utilizando dose insuficiente, então, aí ele está usando o veneno mesmo. Quando eu falo, eu vou usar o veneno, né? Então, pego lá sei lá, um recipiente que eu acho que é veneno, mas alguém colocou açúcar lá e eu acho que é veneno. Né? Aí eu vou administrar para alguém, vou matar alguém com esse açúcar. Não tem jeito, né? Não vai acontecer nada. Né? Agora, se ele pega o veneno e erra na dose, certo? Ah, ó. Se o sujeito tentar envenenar alguém utilizando dose insuficiente, deve responder por tentativa de homicídio. Ele só errou na dose. Ele achou que aquela dose dava para matar. Para caracterizar o crime possível, se utilizar substância totalmente inofensiva. Tá? Por mais que a pessoa possa ser até diabética, você põe lá uma colher de açúcar refinado, você não vai matar ela com isso. Né? Tudo bem? Tranquilos? Então é o seguinte, vou fazer a chamada, ó, exatamente no horário que eu falei, tá? São 20h45, e aí eu vou resolver exercícios aqui, ó. Alguns exercícios que estão aqui já resolvidos, tá? Rapidinho. A chamada eu vou falando aqui, ó, e vou olhando pela lista aqui, não precisa nem responder se não quiser, tá? Vou falar o seu nome em voz alta, mas eu vou marcando na minha lista, ó. A primeira da minha lista aqui é a Viviane, então já vou colocar a presença para ela aqui, ó. Viviane está presente, a Andréia Buzo está presente, vai vendo se eu falo o seu nome, pelo menos. Ana Lívia está presente. Camila Silva está presente. Driele Karen. Fabiana. Fernanda Presente. Pepe. Beleza, Fabiana. Fernanda. Ellison. Kívia. Leiliane. Ô, Leiliane. Oi. Aqui, ó. Acabei de imprimir essa lista. E tem que pôr seu nome lá no fim. Talvez seja esse o problema, né? Isso. Tá? Eu vou ver com a Marli o que aconteceu, então. Porque você não está saindo aqui na minha lista. É que você tinha falado, né? Que você não está saindo como ausente, mas eu acabei de imprimir a lista. Tá? Mas eu olho isso, pode ficar tranquila, tá? Ok, Leonardo Imolese. Letícia Ramos. Luciana. Maria Gabriele. Matheus Rodrigues. Natália Beatriz. Nayara Amuí. Nayara Raíssa. Nayara Amuí. Nayara, o seu nome também não saiu aqui, vou ter que escrever aqui à mão. Você está conseguindo acessar lá o portal, Nayara?
Não, eu tô com problema para acessar o portal. Né? Então, não Não sei. saiu aqui para mim esse evento. Eu vou passar também para o seu caso e o caso da Leilane também, mas aí você também dá uma olhadinha, né? Para nós, para dar uma Ok. força lá, dar uma pressionada neles. Noemi, Tá. Ramon, Suzane Christian, deixa eu ver aqui, tem mais alguém aqui? Tem mais. Tatiane Tanus, Tuane e o Emily. Tá aqui. Alguém que eu não falei o nome, por acaso? Então vamos lá, vamos resolver esses exercícios aí, a gente encerra a aula depois da resolução dos exercícios, né? Beleza? E lembrando que a lista que eu passei para Ana Laura, ela abre agora às 10 horas, tá? Quem tiver lá, assim, sem fazer nada na madrugada, já quiser detonar a lista, já a partir das 10 já tem serviço, né? Mas fica tranquilo que a lista tem validade até na semana que vem. Você tem todos os dias para resolver, até no dia da aula que vem, no dia 21, tá? Então vamos lá, ó. Primeira questão nossa já resolvida aqui, só para a gente dar uma ajustada aí, né? Ó, fulano de tal, decidido a matar cicrano. Tá decidido? Semana que vem você vai entender que isso é dolo, né? Carrega o seu revólver e parte em seu encalço, ou seja, vai atrás do sujeito, localiza o cicrano em lugar deserto e, em perseguição, atira e o acerta apenas de raspão, aquele exemplo que eu dei aí no começo do assunto, né? Nem da aula, do assunto. Fulano consegue alcançá-lo, chega ao seu lado e, com o revólver, dispõe de ainda 6 tiros, decide não disparar. Então ele pode, mas ele decide não disparar, deixando de consumar o seu intento. O que é o seu intento? A sua vontade, o seu desejo. Tá? O que é isso? Isso é desistência voluntária ou arrependimento eficaz? Isso é um caso de desistência voluntária, porque o arrependimento eficaz é só depois, se ele tivesse disparado a arma no cicrano, tá? E aí o cicrano tá lá, né, ensanguentado, com hemorragia, né, sofrendo dores, e fala, pelo amor de Deus, me salva. E aí o fulano resolve salvá-lo, corre com ele para o hospital e salva a vida dele. Aí seria arrependimento eficaz. Tá? Nesse caso aí é uma desistência voluntária. Bom, independente disso, nos dois casos, qual que é o elemento comum entre os dois? Que ele não responde pela tentativa, ele responde pelos danos, pelas lesões já causadas, tá? Então o fulano vai responder só por lesões corporais. Ele não responde por tentativa não, viu, gente? Por que ele não responde por tentativa? Bom, porque ele que desistiu. Se tivesse acontecido algum fator que ele não tivesse controle e que tivesse impedido ele de atirar contra o cicrano, aí tudo bem, aí era tentativa. Mas nesse caso, não, foi ele que desistiu. Tá? Então a letra B aí em função disso. Tá bom? Eu quero saber se alguém não entendeu esse negócio aí. Se ficou claro, né? Quando é que eu tenho a tentativa, quando que eu tenho aí respondo pela lesão corporal nesse caso. Tá claro? Não ficou dúvida nisso? Gente, pode acontecer, eu não olhei, tá? Nós temos aí algumas questões, eu nem lembro, acho que 3 ou 4, e pode ser que ela apareça lá na sua lista. Faz ela normal, tá? Normal. Beleza? E nessa coisa de separar 10 questões por lista aí, eu não vou ficar olhando muito se eu já coloquei a questão às vezes, tá? Não vai acontecer da lista inteira ser igual, mas você tem essa possibilidade, tá? Então, repetiu a questão, né? Faz lá e pronto, ganha o ponto, tá? Coloquei valendo 300, depois a gente vê o resultado final desse calendário, né? Que eu acabei não mandando a questão na semana passada, tá? Bom, outra coisa, vocês não têm provas interativas, tem? Quem pode me falar? Não, né? Só as nossas presenciais mesmo, que não são presenciais mais, né? É isso?
Isso mesmo, Rogério. Ah, isso, né? Então não tem, é só as que seriam tecnicamente presenciais, né? E exercícios lá no portal, tá? Então, tranquilo. Beleza? Então, vamos mais uma, ó. Opa, passou demais. Com relação à aplicação da lei penal, analise o caso abaixo e o enquadre na teoria do crime previsto no Código Penal brasileiro, assinalando a assertiva correta, tá? Carlos atira em João com a intenção de matá-lo. Então, ele tem o dolo de matar. Entretanto, a bala passa de raspão no braço de João. Esse é socorrido e levado para o hospital. Tragicamente, vai ser azarado lá longe, hein? Tragicamente, o hospital é incendiado por Abelardo, que deseja matar todos os pacientes do hospital, e João morre carbonizado. O que Carlos tem a ver com isso? Carlos, ele atirou contra João. Tiro de raspão no braço, em regra, não mata, tá? Em regra geral, não, tá? Isso é... Nós não somos médicos, mas dificilmente alguém que levou um tirinho de raspão ali, né? Vai morrer, tá certo? Aí o que acontece? Quando ele vai lá para o hospital, não é aquela causa superveniente, relativamente independente. Por que ela é relativamente independente, gente? Ora, porque tem um motivo do João ter ido lá para o hospital. O Carlos atirou nele. Porque se o Carlos, não é assim? Se o Carlos não tivesse atirado no João, o João não teria ido ao hospital, portanto, não teria morrido carbonizado, tá? Então, lógico que Carlos tem algum tipo de relação com essa história toda. Ele deu um tiro no João e pegou de raspão. Mas um tiro de raspão, depois do tiro, nós temos uma causa superveniente, quer dizer, uma causa posterior, relativamente independente. Você vai ler o artigo 13, parágrafo 1º, não é? Tá certo? Então, o Carlos aí, ele tem que responder por uma tentativa de homicídio e não pelo homicídio, porque tecnicamente o João não morreria, tá? Nesses casos, tá bom? Então aí dá uma lida, já que você está com o material, depois você dá uma lida aí, mas é o artigo, se quiser escrever aí, o artigo 13, parágrafo 1º do Código Penal, tá? Então, nesse caso aí, você tem esse cenário, tá? Beleza? Vamos lá? Então vamos fazer a 3 já, ó. Tá, isso aí seria o restante da questão 2. Só falso ou verdadeiras, vermelhas já são as verdadeiras aí, né? A punibilidade é um requisito do crime? Não, a punibilidade não é um requisito do crime, porque nós temos um fato típico, antijurídico e culpável, tá? São esses três, é tripartida a teoria, tá? Sob o aspecto... Então tá falso. Sob o aspecto formal, o crime é um fato atípico. Não, é um fato típico. Não tem como ser atípico. Se é atípico, não tem crime aí. Pensa bem. 3. Então, esses dois primeiros estão errados. Não basta que o fato seja típico para que exista crime. É preciso que seja contrário ao direito, né? Seja ilícito ou antijurídico, tá? Beleza. E culpável. Teoria tripartida. O fato de omitir não quer dizer que o item está errado, tá? Não pôs culpável. Não tem problema. Mas ele falou, o crime é um fato típico e é também contrário ao direito, ou seja, ele é antijurídico ou ilícito, tá? Não preciso falar que ele é culpável, né? Mas é. Então, nessas circunstâncias, fala ainda, ó, pressuposto do crime são circunstâncias jurídicas anteriores à execução do fato. Lá no intercrimes, positivas ou negativas, a cuja existência ou inexistência é condicionada à figura de título deditivo de que se trata. Lógico, aí você tem lá aquela ele está pensando, está cogitando para que nós tenhamos, né, a materialização ou externalização desses fatos, tá? Então, aí vem a execução do fato, tá? Então, os pressupostos são os anteriores, beleza? Tranquilos? Então, o 1 e 2 estão falsos, 3 e 4 corretos, tá? Aí vem lá a questão número 4. Assinale a alternativa que traduz corretamente o conteúdo da expressão injusto penal. O injusto penal que a gente fala é a conduta típica.
Então, quando eu estou lendo para você aqui lá no 121 para frente, que tratam dos crimes, na parte especial do Código Penal, eu estou falando dos injustos, estou falando das condutas típicas antijurídicas, tá? Então, isso é o chamado injusto, tá? A culpabilidade não é bem o injusto, é a forma que a sociedade enxerga, tá? Aí não está perguntando o conceito de crime, não. Está falando do injusto. O injusto penal é a conduta típica antijurídica, tá? Porque a culpabilidade é como a sociedade vê, né, como que ela reage ao fato, tá? Então, letra B, conduta típica e antijurídica. Beleza? Tem mais uma aí, e essa questão é questão número 5, né? Acho que é a última que eu coloquei, ó. Né? Em relação ao conceito formal e material do crime, é correto afirmar, não é? O conceito de delito formal é o fato humano proibido pela lei penal. E o material, a lesão ou perigo a um bem jurídico. Né? Lembra que o material é quando eu estou falando da ocorrência real, né? A lesão ao bem jurídico. Enquanto que o fato, o delito formal, é a proibição que está escrito lá na lei. Tá? Então é importante que você tenha essa noção aí, reler. Né? A questão serve para isso, para a gente dar uma visualizada aí nesses conceitos, tá? Então, as questões resolvidas aqui, né, já vieram resolvidas, são prontas, basta você ler, tá? Depois do nosso comentário, e tem as questões que agora mesmo, né, dá tempo de você jantar e quem quiser pegar a lista já tem 10 questões simples, dá bem, tranquilas, tá? E aí já dá para você exercitar, ajuda na hora de fazer a leitura, tá? Então, é razoável que a gente faça isso. Deixa eu já paralisar aqui.